Meus amigos, saiu hoje de manhã uma notícia mais do que interessante, cara. Os Chiefs dispensaram 2 titulares da sua linha ofensiva. Eric Fisher, primeira escolha geral no draft de 2013, e o Mitchell Schwartz, All-Pro e um maravilhoso right tackle. Vamos entender como isso aconteceu, por que aconteceu, qual é a intenção dos Chiefs e o que eles fazem agora. Então, primeira coisa, né, a Free Agency tem várias etapas, na semana que vem a gente chega nas trocas, então semana que vem eu imagino que vai ser uma baita de uma loucura, mas essa semana tá sendo muito dos times liberarem e reestruturarem contratos de jogador para poder ter um cap positivo, um espaço no teto salarial positivo. Saiu a notícia ontem de que a NFL vai ter 182,5 milhões de dólares de teto salarial para 2021, o que é menos do que o ano anterior, é a primeira vez em muito tempo que o cap desce. Desde 1994 o cap tava sempre subindo, né? Quase chegando a 200 milhões no ano passado e agora caiu para 182. Então o que acontece? Os times estão liberando jogadores, os Saints liberaram Emmanuel Sanders, uma galera fez reestruturações, outros jogadores revisaram seus contratos para conseguir liberar teto salarial nos seus times e tal. Nos Chiefs a coisa foi um pouco diferente. Os Chiefs acordaram essa manhã liberando o Eric Fisher e liberando o Mitchell Schwartz, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aí, os Chiefs estavam com 18 milhões de cap negativo, o que significa que para fazer as trocas, para assinar os jogadores do draft e tudo mais, e para começar a temporada, você não pode estar negativo. Então eles estavam reestruturando as coisas para ter mais espaço no teto salarial. E é claro que viriam cortes aí, porque tem que vir. O que não se esperava é que os 2 cortes viriam em 2 jogadores de linha ofensiva que são teoricamente ótimos. Por que eu digo teoricamente? Porque o Eric Fisher talvez nunca tenha sido um offensive tackle de primeira escolha geral, o Mitchell Schwartz teve problema de lesão e tudo mais, mas, aliás, os 2 tiveram. No Super Bowl 55, os 2 não jogaram, nem Eric Fisher nem Mitchell Schwartz. E qual foi um dos grandes problemas do Mahomes no Super Bowl 55? Proteção do pocket, linha ofensiva. Então o pessoal tá brincando agora que o Patrick Mahomes vai ver como é que é ser o Russell Wilson sem linha ofensiva e tudo mais. Eu fico meio chateado pelos 2, porque os 2, a NFL é como se fosse uma empresa normal, assim, é tipo, precisa cortar gasto, vai cortar gasto, velho, vai cortar gasto. E pra mim, ficou muito claro que os Chiefs tomaram uma decisão aí. O Patrick Mahomes recebeu um salário muito alto, o maior salário da história da NFL é o salário do Mahomes para 10 anos de contrato. Não tem jeito, um salário alto, e quarterback é a posição que o salário é maior, não tem jeito. Um salário alto vai fazer com que alguns jogadores tenham que ter uma diminuição de salário ou ser cortados justamente porque os times têm um teto, e esse teto salarial acaba cortando a galera. Então, se foram Eric Fisher e se foram Mitchell Schwartz. Então a primeira coisa que eu queria falar, fico meio chateado porque era uma linha ofensiva forte e esses 2 caras pesaram muito de não estarem no Super Bowl 55. Agora o que acontece? Os Chiefs têm 8 escolhas no draft 2021. O meu palpite é: os Chiefs vão atrás de um tackle no draft e atrás de um tackle na free agency. Semana que vem, como eu falei pra vocês, começa o período de trocas, os free agents vão para novos times ou vão reestruturar seus contratos nos times que estão hoje, mesmo sendo free agents. Mas também podem ter trocas, normal. E aí o que acontece? Eu acho que os Chiefs têm 2 coisas pra fazer no draft. Ou eles usam a escolha 31, ou eles sobem para pegar outra escolha. Eles têm 8 escolhas nesse draft, uma de primeira rodada, uma de segunda, uma de terceira, se eu não me engano 2 de quarta rodada, exatamente. A 137 e a 145 na quarta rodada. Os Chiefs podem fazer trocas para subir um pouco, por quê? A classe de offensive tackles esse ano tá bem boa, tem alguns jogadores maravilhosos, como é o caso do Penei Sewell, como é o caso, quer ver, eu tinha separado aqui, ó, segundo o Walter Football aqui, né? O Elijah Vera Tucker, o Rashawn Slater de Northwestern, o Christian Darrisaw de Virginia Tech, Alex Leatherwood e tudo mais. Então, esses jogadores, o Penei Sewell vai ser draftado top 3, muito provavelmente, o cara é maravilhoso. Os outros vão durar um pouquinho mais. O Rashawn Slater pode durar até o 2º round, o Christian Darrisaw, o Alex Leatherwood, o Jalen Mayfield de Michigan e tudo mais.
Qual vai sobrar pros Chiefs? Não sei. Os Chiefs vão ter que subir pra pegar um bom tackle? Não sei, é capaz. E os tackles que tem no mercado, Golin? Eu tô com um na cabeça, que pra mim é o mais interessante, eu até tuitei sobre isso, que é o Orlando Brown Jr. O Orlando Brown Jr., ele jogava até 2020 como right tackle em Baltimore, mas ele falou, bateu o pé, que ele é bom o suficiente pra ser left tackle e ele quer ser left tackle. Eu não acho que ele vai ser left tackle nos Ravens, então é capaz que ele seja trocado. E o Orlando Brown Jr. nos Chiefs não seria uma má ideia. E tem outros aí no mercado também que seria interessante. Então, eu falei errado aqui pra você. Os Chiefs estavam com menos 23 milhões no salary cap, ou seja, 23 milhões de dólares acima do teto permitido. E agora eles ainda estão 3 milhões acima. Então ainda vai ter que ter reestruturação, ainda vai ter que ter troca, mas uma coisa que muitos se fazem é que os times reestruturam contratos de jogadores que já estão no time, abaixam um pouquinho o salário de alguns e conseguem ter mais salary cap. Os Cowboys fizeram isso e liberaram, se eu não me engano, 12 milhões, assim, reestruturando o salário de alguns jogadores de linha. Então, meus amigos, é isso. Eu acho que eu vou voltar aqui, se não for hoje, eu acho que eu vou voltar aqui algumas vezes essa semana ainda pra falar de algumas notícias bombásticas, mas essa pra mim foi muito interessante do Mitchell Schwartz e do Eric Fisher. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês acham que é o plano dos Chiefs a partir de agora, pra onde vocês acham que o Eric Fisher e o Mitchell Schwartz devem ir. E é isso, nada, deem um like aí embaixo, se inscrevam no canal, sim, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos, um grande abraço, fui!